contam com uma estrutura lógica. Para melhor entender este funcionamento, elas foram divididas em camadas, e esse modelo foi chamado de TCP/IP, responsável por garantir a comunicação entre um ponto e outro. A camada de aplicação é responsável pela comunicação entre aplicações de usuário final, como, por exemplo, o Facebook, Skype, YouTube, Twitter. Já a camada física é onde interligamos fisicamente uma placa de rede com demais dispositivos. Na camada física, existe um endereçamento fundamental chamado MAC. Está presente em todos os dispositivos de rede, seja ele qual for. Não podemos alterar esse endereço MAC. Na camada de rede, existe outro endereçamento fundamental chamado IP. É um número que pode ser alterado facilmente pelo administrador de rede e que define a rede que se deseja conectar. Numa rede, não podemos ter dois endereços MAC iguais. Também não podemos ter dois endereços IP iguais. Por esse motivo, é fundamental que o administrador de rede estabeleça criteriosamente os endereços IP. Veja como o endereçamento é fundamental para que Mário possa comunicar-se com Marcelo pela rede. Não basta simplesmente ligar os cabos. É necessário também que as placas de rede sejam configuradas com o endereço IP, conforme visto no slide, os endereços 192.168.1.2 e 192.168.1.3. Esse é apenas um exemplo de combinação de endereço IP. Existem diversas maneiras de estabelecer endereços em diversas classes e padrões. Poderíamos também trabalhar com endereços 10.0.0.2 e 10.0.0.3 nesse exemplo. Podemos pensar no endereço IP como as digitais de um ser humano, que é fundamental para que tenha sua carteira de identidade e possa usufruir de serviços numa sociedade. Para configurar o endereço IP manualmente na placa de rede, o usuário deve seguir os seguintes passos. Para configurarmos o endereço IP em seu computador, navegue até esse menu aqui no canto e clique com o botão direito sobre o mesmo. Vá até a opção Abrir Central de Rede e Compartilhamento. Clicando nela, abrirá a seguinte tela. Nessa tela você tem que vir aqui em Conexão Local, Propriedades. Nesse menu, navegue até a opção TCP/IP versão 4, ou com um duplo clique, ou selecionando e clicando em Propriedades, você acessa essa opção e selecione a opção Usar o seguinte endereço IP. Por exemplo, vamos configurar o endereço 192.168.0.3. Apertando a tecla Tab, a máscara de subrede será preenchida de acordo com a classe de IP que você configurou. Vejamos que se eu colocar um IP pertencente a uma outra classe, como por exemplo 10.0.0.3, apertando a tecla Tab, a máscara de subrede é preenchida de forma diferente. Após fazer essa configuração, você clica em OK, fechar. E para ver qual IP foi realmente setado em sua interface de rede, você vem até essa opção aqui, Detalhes, e aqui você pode observar o IP que foi endereçado e a máscara de subrede. Essa configuração também é chamada de IP estático ou IP fixo, sendo que é fundamental que o endereço IP e máscara sejam configurados de acordo. Existem diferentes classes e máscaras que o administrador de rede deve seguir, mas que não serão aqui abordadas. Logo depois de configurar os endereços IP corretamente, tanto Mário quanto Marcelo poderiam testar a conectividade entre seus computadores usando o comando ping. Para isso, basta clicar no menu Iniciar e executar o prompt de comando. Após aberto, se for no computador de Marcelo, executar o comando ping para o endereço IP do computador de Mário, como no exemplo. O mesmo acontece se fizer o processo inverso, sendo que para saber se está comunicando com sucesso, é preciso avaliar se o tempo de resposta está sendo exibido corretamente conforme figura. Caso não haja comunicação, aparecerá a mensagem host de destino inacessível.